chamar aqui o nosso querido Luiz Conde para falar ao vivo, falar da palavra de Deus ao vivo para todo o Brasil. Alô, Luiz Conde, boa noite, a paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor Jesus, para você, Tom França, e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tom França, como de costume, vamos para a concentração do Salmo 67. 67, e aí depois nós falamos. Você que está ouvindo o programa, você que tem a Bíblia, você que não tem a Bíblia, pode estar digitando no seu celular aí, no espaço Google, Salmo 67. Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará em toda a extremidade da terra te temerão, andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Muito bem. Estou em França. A paz. A paz do Senhor, estou em França. A paz do Senhor, Luiz, a paz do Senhor para você e toda a família. Boa noite, né? A todos que estão na sintonia do nosso programa Paz do Senhor aí, Paz de Cristo aí para todos. E logo no início do programa, antes de você trazer a palavra, Deus, quero agradecer os nossos irmãos aí, o Fabiano Silva e o irmão Roseno. Sim. Eu falei com você aqui agora há pouco, né? Agora há pouco vai fazer um resumo mais resumido, né? Para assim, mais breve, né, Luiz? viu, Tom França? É que, veja bem, os ouvintes, eles estão numa linha de pensamento, né? Eu estou pregando o mundo hoje, eu não estou pregando o mundo do futuro, não, eu estou pregando hoje. Então, essa questão de Apocalipse, Roberto Carlos fala assim, mas tudo está escrito em Apocalipse. Mas a verdade é que Apocalipse não é para todo mundo interpretar. A interpretação é individualmente e Deus revela para uns de uma forma e para outros de outras. Então o Apocalipse não é para a gente estar evangelizando o Apocalipse. Simplesmente a gente está só dando os flashes de Apocalipse. Referente ao que vai, a cidade santa. Então isso aí é mistério de Deus. Nós vimos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou trazer a leitura. 2 Coríntios, não é programa, ainda não é mensagem do programa, mas é simplesmente para a gente estar resumindo aquilo que a gente está comentando agora. Deixa eu me localizar aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Então diz assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nós, nos quais Deus, o Deus deste século, quem é o Deus desse século? O Satanás. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é
a imagem de Deus vivo. Amém. Só repetindo. Mas se ainda o nosso evangelho, diz aqui o pregador Paulo, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Mas nos quais o Deus deste século, quer dizer, os espíritos desse mundo, cegou o entendimento para que eles não entendam, eles vê, não vê, ouvindo, não ouve. Então não adianta nós entrar na parte de Apocalipse, lá para querer explicar a cidade da Nova Jerusalém, porque vai se perder. Então, quer dizer, está encoberto, não vou entender. Nós temos que pregar o poder de Deus, como diz Paulo aqui, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, repetindo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então, o Paulo diz, quando eu fui ter convosco, não fui com palavra persuasiva, né, com a sabedoria humana, mas fui em demonstração de poder, quer dizer, de fé e poder. Então nós temos que pregar um evangelho poderoso, um evangelho que tem poder, potência para reagir agora, para entrar em ação agora. As nossas orações têm que ter poder, tem que poder autoridade sobre o capeta. Então agora mesmo eu vi o Tony França, falando referente ao Lula, pedindo ajuda à universidade, né? Para a gente lutar em prol do bem, né? Não partir disso, esquerda, direita. Nós temos que estar unidos à força. Parece que até que ele pegou a minha mensagem, né? Nós temos que estar unidos contra a força do mal. Nós não tem que ficar com divisão e pregando que Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Nessa daí, os evangélicos ficaram a vida inteira. Porque aí o Satanás já foi bom, porque aí ninguém ficou sabendo da verdade, né? Não pregou o poder de Deus. Então ele pegou todo mundo de cheio. Todo mundo despreparado. Mas aí é o que diz Paulo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o programa Expressão da Verdade é para esclarecer a verdade, para nós assumir essa autoridade aqui na terra. O reino de Deus é aqui. O reino do céu, no céu, aí só na nossa segunda demissão de vida. Quer dizer, são poucos que vão ser salvos, né? Foi perguntado por uma pessoa que seguia Jesus, disse, Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus já respondeu dentro da pergunta dele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Quer dizer, esforçai-vos para... Isso aí é outra dimensão de vida. Quer dizer, mas nós temos que assumir o reino de Deus aqui. Então, o programa Expressão da Verdade, ele está trazendo, esclarecendo a verdade para as pessoas assumir essa autoridade aqui. Não ficar nessa e tal. Não, mas Jesus não falou que se dá um tapa no seu rosto. Se alguém tomar a camisa, larga a capa. E se dá um tapa no rosto, vira a outra lado da face. É porque nós não temos que lutar corporalmente. Nós temos que lutar com a força, com o poder de Deus. É com a força da oração. É isso que eu ensino para as pessoas. O programa de Expressão da Verdade é para esclarecer a verdade. Não prometer e tal, que Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Jesus já está aqui. Então, quer dizer, eu quero que todo mundo entenda. Mas a própria Bíblia diz assim, mas é o seguinte, se o nosso evangelho está encoberto para alguns, está encoberto. Por quê? Porque o Deus deste século, quem é o Deus do século? Satanás. Cegou-los o entendimento. Então eles lêem a Bíblia, mas não entendem. Ouve e não ouve. Aí vem com outra versão. Quer dizer, tem que ter a interpretação. Cada versículo da Bíblia tem que ter interpretação. Não é da forma que está literalmente escrito. Tem que ter a sua interpretação. E nós vamos trazer novamente as passagens da Bíblia que eu falei na semana passada, porque não dá muito tempo para falar.
Estou em França, a paz. Comentar mais alguma coisa? Vamos comentar, antes que eu inicie a mensagem. Não, eu já finalizei, pode continuar. Ah, sim. Então, já entendeu, né? Então, eu quero trazer para vocês o seguinte. Aquilo que eu falei da semana passada, que está no Apocalipse 12, 12. Quer dizer, é só flash. Eu não vou ler Apocalipse inteiro e resumir, porque a gente não foi revelado. A palavra de Deus é segredo. Ela vai se revelando aos poucos para cada um. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão ao Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele, quer dizer, se que ele quiser revelar. Quer dizer, é cheio de mistério a palavra de Deus. Então, você para ler, para interpretar a Bíblia, tem que pedir a Deus o dom de interpretação. Oi, tá ouvindo, Tony? Ô, Tony? Tony? Tô em França? Caiu a ligação, tu? Mas não caiu. Oi? Sim, continua. Deu aqui uma queda aqui na ligação, mas tudo bem. Eu não caiu aqui para mim. Então veja bem, vamos, Apocalipse 12, 12. Eu estava falando referente a gente não ler Apocalipse, não querer dar a sua revelação, porque não é interpretado desta forma que está escrito. Tem outra interpretação. Então veja bem, 12, 12 diz assim, ó, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que lhe falta pouco tempo. Tá ouvindo aí, Tony França? É que eu não estou tendo retorno aqui, dá a impressão que o programa não tá saindo na rádio, né? Eu não tô... Tá certo, tá retorno tá sim, tá beleza. Então tá bom. Então veja bem, é o que eu estou falando para vocês, é referente nós assumir esse poder, essa autoridade aqui. Então o Apocalipse, ele nos revela, diz assim, ó, pelo que alegrai vós, ó céus, e vocês que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu, quer dizer, desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já lhe faltam pouco tempo. Mas o Senhor Jesus não disse, olha, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Aí ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e disse, é-me dado todo o poder. Me dado agora todo o poder. Quer dizer, o Satanás, o inimigo de Deus, que a palavra diabo é inimigo de Deus. Ele é um Deus inimigo de Deus Todo-Poderoso. Então, ele dominava e ainda domina. Mas, porém, Jesus trouxe as ferramentas. Jesus trouxe a espada. Mas se ficar nesse evangelho dessa ladainha, Jesus vai vir para arrebatar o seu povo, mas não abre mão do dízimo e da oferta, não abre mão. Quer dizer, o dízimo e a oferta, ele não abre, mas só fica pregando que Jesus vai vir, que Jesus vai vir. O Senhor Jesus deu o sinal. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, põe a mão sobre os enfermos e os curarão. Se comerem alguma coisa envenenada ou mortífera, nada vos fará dano algum. Então, é o que está escrito em Marcos. Quer dizer, a palavra começa em Mateus, e aí um dá uma versão e o outro completa a versão.
Então é assim, quem crê será salvo, quem não crê é condenado, porque não crê no poder de Deus. Olha só, o Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí estão pregando outra coisa, não e tal, e ppp, você tem que ficar santinho, tal, não roubar, não matar, não fazer isso, fazer aquilo, tudo bem. Mas aí tanto você vai receber o poder para viver bem aqui na terra, como quando partir para outra dimensão, você vai ter a salvação. Então, perguntado, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele já respondeu dentro da pergunta. E depois, não, realmente, poucas pessoas vai se salvar. Ele já respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Mas o pessoal, eles querem pegar um evangelho largo, quer dizer, quer um evangelho largo, quer para poder a casa cheia, então deixa todo mundo à vontade e tal. Aí, quer dizer, tudo bem, pode viver bem aqui, pode até viver usando o nome de Jesus. Você pode jejuar, faz um jejum, faz uma campanha, você recebe a graça, a bênção, tudo bem. Isso não quer dizer que você está salvo para a vida eterna. Está salvo aqui. Então, quando Deus, ele salvou o mundo, quer dizer, Jesus morreu na cruz para salvar o mundo da destruição de Satanás, da destruição da carne. Então, porque o capeta queria exterminar com a obra de Deus. Então, Jesus veio exatamente para barrar. É por isso que ele, depois disse, agora é me dado todo o poder, todo o domínio, poder e domínio no céu e na terra. Então, a gente tem que ver isso. Mas prega um evangelho, um prega uma coisa, outro prega outra. Aí, poxa, é uma confusão danada na mente das pessoas, eles não vão entender. Aí também não vai se converter. Se converter só pela promessa de salvação da vida eterna, quando morrer, tudo bem, pode se converter. Mas tem que se converter e ficar passando fome? Tem que se converter e padecer necessidade? Não. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então, os pastores são exatamente para ensinar, não é para ficar nessa ladainha e pipipipi. Então, eu só vou resumir aqui, ó. Resumir o que está escrito em Ezequiel capítulo 34. Diz assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Quer dizer, promete 1000 coisas, mas recebe dinheiro para apacentar a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aí diz assim, olha, eles comeis a gordura, vestir da lã, degolais a cevada, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste. O Senhor Jesus não deu essa autoridade? Deu autoridade. É claro que o Senhor Jesus, ele não veio para pôr em extinção a medicina, ele veio para melhorar a medicina. Porém, isso aí é dado como sinal. Estes sinais seguirão os que crê. Se você vai para um país onde não foi evangelizado, tem que apresentar sinais, tem que apresentar prodígio, poder. Não é só, não, Jesus vai chegar pregando o final, Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Foi isso que ele mandou ensinar? Ele mandou ensinar, não, eu vou vir para arrebatar. Não, é só prestar atenção no que está escrito em João, capítulo 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. É João capítulo 15. Primeiramente, no versículo 6 diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quer dizer, tem essa autoridade. Você não está com Jesus? Quem não é contra mim, contra nós, quem não é por nós é contra nós, ele disse. Se a pessoa não está nele, então está contra ele.
Então, quer dizer, você tem toda a autoridade de pisar em cima. Então, é assim o Evangelho de Cristo. Mas, aí, ele promete aqui, Ezequiel capítulo 34, 11, diz assim, ó, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. É o que Jesus falou em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, eu vou buscar, vou procurar, vou juntar, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é o pastor? É Jesus, é a palavra, é o Espírito Santo. Então, nós temos que pregar assim com autoridade. Eis que não envergonho do poder de Deus, ou do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem alguns que estão perdidos, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Fazer o quê? Tem que orar para que Deus abra a mente, abra o entendimento. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vocês todos e vamos finalizar. Bom, em França, vamos para a oração da irmã Conceição. Rapaz, senhor Luiz, deixa eu trazer aqui a oração da irmã Conceição.